Em 2009, eu era professor da PUC, eu dava aula de Direito Tributário e fui convidado para justamente fazer a palestra de ingresso dos calouros daquela época, né? Então era comum nas faculdades nós termos a primeira semana dos calouros. E eu fui convidado justamente para falar de grandes escritórios de advocacia. Eu já era sócio do Matos Filho Advogados, um escritório que estava entre os 5 maiores do Brasil e da América Latina, e me convidaram justamente para falar como era a vida de um advogado num grande escritório. Todo aquele glamour, né? Se imaginava de um glamour de um escritório, ou seja, viagens internacionais, reuniões importantes com clientes importantes, e eu fui chamado justamente para falar desse dia a dia, de como era a rotina de um advogado, de um sócio de um grande escritório no Brasil, né? E justamente naquela oportunidade, outros professores foram convidados para falar. E um deles era José Eduardo Martins Cardoso, que atualmente foi nosso ministro da Justiça e então era professor de Direito Administrativo da faculdade. E, ao mesmo tempo, ele também era vereador naquela época, ele também estava na vereança paulista. O que aconteceu? Ele me precedeu na palestra. E justamente na sua fala, o Zé Eduardo simplesmente derrubou todos os argumentos que eu imaginava falar na minha exposição, uma vez que ele disse, olha, em grandes escritórios era impossível você fazer justiça, era impossível você advogar para a classe de pessoas que você pudesse efetivamente ajudar pessoas carentes, né? E, a partir daquele momento, foi falando dos defeitos, dos problemas que nós tínhamos, eventualmente, em escritórios desse porte, como era o meu caso, né? E, justamente como bom político, depois de tecer todas as considerações negativas de um grande escritório de advocacia, ele para o público chegou e falou o seguinte, ora, eu preciso ir embora, preciso ir para a Câmara dos Vereadores, saiu da palestra e me deixou lá, justamente com a difícil tarefa de justamente falar o que era um escritório de advocacia, né? E do porte grande, como era o nosso caso, né? Bem, claro, fiquei extremamente, enfim, abalado por aquela primeira palestra, surpreso do que eu iria falar, e justamente fiz minha palestra dizendo, olha, dos nossos programas de estágio, né, de todas as viagens que nós fazíamos no escritório grande, dos casos que nós cuidávamos, casos que normalmente saíam na primeira página dos jornais, enfim, fiz o meu papel, né? Mas depois daquela exposição, realmente alguma coisa me bateu e disse o seguinte, olha, eu era realmente um advogado de um escritório grande. Na verdade, eu havia começado nesse escritório com 21 anos, estagiário, e me tornei sócio. E até então, eu só tinha advogado para pessoas ricas, né? Efetivamente, eu não tinha tido oportunidade, né, de eventualmente estagiar numa procuradoria, né, ou enfim, num determinado local onde eu pudesse ter outros tipos de clientes. Os meus clientes eram clientes, pessoas ricas, né? E a partir daí surgiu uma ideia, né, do que fazer. Como eu poderia, na verdade, cumprir aquele papel social do advogado, que o nosso Estatuto dos Advogados nos diz, que nós sabemos, estudamos isso em ética, né, em termos de faculdade, mas como eu podia realizar aquilo que realmente eu imaginava como algo correto, como algo sério, né? E, por coincidência, nessa época, eu também estava lendo um livro do John Grisham, chamado O Advogado, em que ele justamente expunha o trabalho da advocacia pro bono nos Estados Unidos, né? E a partir daí, aquelas ideias da advocacia pro bono foram, no meu caso, eu fui aprendendo um pouco como funcionava e falei o seguinte, será que a gente não poderia fazer a mesma coisa no Brasil? Isso era mais ou menos 2008, 2009. É claro que todos os advogados já realizavam um certo trabalho gratuito, né? Conheciam determinada entidade, uma determinada pessoa física, é óbvio que isso já conhecia. Mas nós não tínhamos no Brasil a advocacia pro bono efetivamente organizada, institucionalizada como forma de uma advocacia solidária. E foi aí que realmente eu vi uma oportunidade no meu escritório de nós iniciarmos um trabalho
dentro da advocacia pro bono, portanto, realizando voluntariado gratuito, obviamente, né, dentro do exercício da minha profissão. Né? E, inicialmente, nós fizemos, então, uma caravana, fizemos um e-mail dentro do escritório, tivemos algumas indicações de entidades filantrópicas e fomos visitá-las. Justamente para quê? Para tentar entender o que cada uma fazia e a necessidade, eventualmente, de trabalhos jurídicos, de prestação de serviço jurídico nessas entidades. Né? Fizemos, enfim, visitas a muitas delas e depois escolhemos um número de entidades que nós íamos doar horas de trabalho para justamente assessorá-las, desde uma simples despejo até uma negociação, eventualmente, em um contrato. Né? E surgia, assim, em 2009, no meu escritório, o primeiro departamento de advocacia pro bono. Né? Nós já éramos grandes, né? Nós já tínhamos uma representatividade muito importante no Brasil, mas, na verdade, nós não fazíamos essa advocacia gratuita, que já era uma coisa absolutamente normal em outros países, como os Estados Unidos e mesmo na Europa. Né? Para surpresa nossa, naquela época, a OAB entendeu que, eventualmente, a prática pro bono era uma prática antiética. Né? E abriu processo administrativo contra o escritório, né, contra nós, na medida em que nós estávamos praticando alguma coisa antiética. E pela primeira vez, nós tivemos um debate no Brasil, né, e especificamente em São Paulo, discutindo se a advocacia pro bono era algo que poderia ser feito pelos escritórios e pelos advogados, e iniciamos um grande debate naquela época. Né? Bem, fazendo da história um pouquinho mais curta, apesar de processados, nós ganhamos e realmente pela primeira vez a OAB Paulista soltou um provimento permitindo a advocacia pro bono no estado de São Paulo, desde que fosse feita para as entidades carentes ou chamadas entidades filantrópicas, né, ou as ONGs, ou as associações civis e fundações. Né. E aí realmente surgiu, eu fui convidado até para participar do grupo que fez esse provimento na OAB e pela primeira vez, em termos de Brasil, a advocacia pro bono começava a ser regulamentada. Né. Mas mesmo assim, havia um grande preconceito. Né. Primeiro, porque se imaginava que com a advocacia pro bono você poderia eventualmente ter alguma prática antiética de captação de clientela, né? O que logo se mostrou inverídico. Né? Da mesma forma, também se mostrou que a advocacia pro bono não era um problema para os chamados advogados dativos. Nós tínhamos todo um complexo de advogados dativos da OAB que, na verdade, prestavam serviços nesse sentido, mas que nós também não tiraríamos ou não tirávamos o trabalho, eventualmente, desses advogados. Né? Mas, mesmo assim, nós tivemos muita resistência. Né? No começo, nós conseguimos apenas a autorização para advogar para entidades, pessoas jurídicas filantrópicas, e nós não podíamos advogar para pessoas físicas. Nessa oportunidade, nós também tivemos uma grande importância a formação do Instituto Pro Bono, que é a primeira entidade filantrópica que justamente tem por objetivo fomentar a advocacia pro bono no Brasil. E naquela época, um grupo de profissionais se reuniu e justamente criou o Instituto para tentar fomentar isso em termos de Brasil e fazer com que nós tivéssemos as discussões necessárias para uma instituição adequada desse tipo de advocacia. E justamente aí começou a grande batalha. Né? Durante anos, nós discutimos com a OAB no sentido da permissão para que nós fizéssemos essa advocacia solidária para pessoas físicas, né? Pessoas carentes, né? Que precisam da prestação de serviços jurídicos. E depois de muito tempo, depois de muitas discussões, hoje, né, há 5 anos atrás, nós conseguimos um provimento da OAB no sentido que a advocacia pro bono é permitida no Brasil, não só para pessoas jurídicas, pessoas filantrópicas, mas também para pessoas físicas. E isso cresceu imensamente no Brasil. Né? Não é só o meu escritório hoje que realiza a advocacia pro bono, nós temos os grandes escritórios do Brasil realmente atuando em iniciativas importantes no Brasil e principalmente no atendimento a pessoas carentes, enfim, e entidades que realmente fazem a diferença nesse mundo da benemerência e da filantropia. Né? Hoje nós conseguimos, apenas a título exemplificativo,
né, nós damos cerca de 20 mil horas ano gratuitas para entidades filantrópicas que necessitam eventualmente de algum tipo de serviço jurídico e para pessoas físicas. Né? E acho que é importante essa mensagem. Qual é a ideia da advocacia pro bono em termos de elevação da nossa profissão, né, do atendimento do advogado como algo social, de relevância social? É a possibilidade justamente de nós realizarmos o voluntariado exercendo a nossa profissão de forma gratuita. Né? É claro que hoje no Brasil nós temos um avanço com relação a essa advocacia, ainda bastante incipiente se nós considerarmos, por exemplo, os Estados Unidos. Apenas a título de exemplo, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e no estado de Nova York, se você quer ser um advogado eventualmente lá e exercer a sua profissão, você é obrigado a dar algo em torno de 60 horas por ano de advocacia pro bono. Ou seja, é um regramento da própria OAB exigindo que o advogado exerça essa atividade de forma obrigatória. Né? No Brasil, obviamente, nós não temos ainda esse tipo de regramento. Talvez a gente leve algum tempo para justamente conseguir ter uma capacidade de entendimento de que isso é necessário, mas hoje nós já conseguimos fazer a advocacia pro bono de uma forma bastante eficiente nos escritórios. Né? Então, na verdade, o que aquele episódio, né, na PUC me mostrou? Né? Que justamente nós tínhamos totais condições, mesmo de estando num escritório grande, que cobra por hora, que cobra valores absolutamente relevantes dos seus clientes, nós tínhamos como exercer uma advocacia do setor público dentro de uma entidade privada. Né? E justamente hoje nós temos uma prática que a gente chama 100% pro bono, onde alguns advogados se dedicam 100% do seu tempo a causas absolutamente paradigmáticas e de pessoas carentes. Né? Isso tornou-se uma realidade. Né? O Brasil ainda começa a ter um crescimento desse tipo de prestação de serviços e, portanto, de desenvolvimento no país, mas, felizmente, hoje os advogados brasileiros podem realizar a sua atividade social realizando, por exemplo, esse tipo de advocacia. Né? Ou seja, hoje você não precisa, eventualmente, ir para o setor público, porque antes as pessoas, na verdade, para exercerem alguma atividade semelhante, por exemplo, prestavam à defensoria pública. Né? Hoje você consegue realizar uma atividade de advocacia solidária num escritório privado com muito êxito e com muita alegria e com muito sucesso. Então, o que eu, na verdade, passo a vocês advogados jovens, advogados, estudantes de direito, é que, na verdade, se coloquem, de todas as formas, engajados para o desenvolvimento dessa atividade no Brasil, que precisa de crescimento, né, e precisa de um engajamento de todos vocês. Então, a advocacia pro bono é uma grande opção para isso. Obrigado.